Seja bem-vindo a mais um episódio do quadro O que você fez Nutri. E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre o caso de uma gestante. Ela tá nas primeiras semanas aí de gestação, mais ou menos na 6ª semana de gestação. Então, o que eu vou conversar hoje aqui com vocês é sobre as orientações, essas primeiras orientações que eu costumo dar para a gestante aí em termos de alimentação. Então, você já pode aí, ó, mandar esse vídeo para todas as gestantes que você conhece, para as pessoas que estão pensando em ficar grávida, ou as mulheres aí que já estão grávidas, porque esse vídeo vai ter muito conteúdo interessante para essas mulheres aí organizarem a sua alimentação de uma forma que seja benéfica para ela e para o bebê, para que elas consigam aí levar esses 9 meses de gestação da melhor forma possível, tá? São as orientações iniciais do tratamento. E aí deixa eu apresentar para você essa nossa paciente para que você entenda direitinho tudo que a gente fez na prescrição de hoje, tá bom? É uma gestante que já estava comigo em acompanhamento antes, tá? Então, assim, ela já entrou na gestação com peso adequado, então a gente não vai ter... a gente fez nesse primeiro atendimento dela uma previsão de ganho de peso na gestação. Ela, inclusive, nessas primeiras semanas, nessas 6 semanas de gestação, ela acabou perdendo peso, porque ela tá muito enjoada, esses enjoos, inclusive, estão aumentando. E é normal, tá? Que os enjoos aumentem da 7ª até a 14ª semana. É bem normal isso, tá? Isso é esperado. É normal, inclusive, que se perca um pouco de peso. Essa nossa gestante, ela perdeu aí já 1,4 kg por conta desses enjoos, dessa indisposição, sem vontade de comer, até mesmo uma má digestão, tá? Mas isso tudo aí tá dentro do aceitável, dentro do controlado, tá? Então, a gente fez uma previsão de ganho de peso. Para uma gestante que entra na gestação com ganho de peso adequado, com um peso pré-gestacional adequado, né, o que se espera é que ela ganhe aí entre 11 quilos e 16 quilos. Então, nós vamos trabalhar com ela para que a gente fique nesse limite inferior aí de 11 quilos ao longo das 40 semanas previstas aí para a gestação, tá bom? Então, a gente já estabeleceu essas coisas, eu expliquei direitinho tudo para ela e fizemos análise dos sinais e sintomas que ela tá sentindo e realmente o que mais está incomodando ela agora nesse momento são os enjoos. Todos os outros sintomas, tanto gastrointestinais, tudo assim já tá bem ajustado mesmo, até porque a gente já estava vindo de uma prescrição anterior, em que a gente ajustou muitas coisas que precisavam ser ajustadas, tá? O plano alimentar dela, nós organizamos, deixamos assim o máximo possível de alimentos naturais. Fizemos um plano alimentar também com bastante fibra, tá? Uma coisa que eu conversei bastante com ela foi com relação à hidratação. A hidratação dela estava insuficiente para as necessidades de uma gestante. E aí foi necessário, então, a gente fazer essa adequação, principalmente porque a gente aumentou a quantidade de fibra que ela está ingerindo, né? Foi bem distribuído ao longo do dia, isso é uma coisa importante. Tem que aumentar a quantidade de fibra da dieta, consumindo bastante alimentos crus, frutas, vegetais, aveia, chia, linhaça e tudo, mas você também precisa aumentar e adequar a quantidade de água que você ingere, tá bom? Geralmente aí para gestantes gira em torno de aproximadamente uns 3 litros por dia essa necessidade. Na lactação ainda é maior, então já é um preparo aí para lactação, ok? O plano da nossa gestante, ele ficou um plano low carb, sem ser um low carb restrito, tá bom? Então, um low carb super confortável, já dentro daquilo até quase indo pro normocarb, que a gente chama. Ficou um plano com aproximadamente aí 40% de carboidrato na alimentação, foi exatamente 40,6%. E a gente também distribuiu bem assim as proteínas nos lanches, a gente conseguiu deixar os lanches um pouco mais proteicos, mas isso também não era o objetivo principal, tá bom? Como ela estava bastante enjoada, a gente conversou bastante também sobre estratégias para diminuir esses enjoos. Eu vou focar hoje mais essa nossa explicação com relação nas orientações gerais de primeira consulta, tá? Então, eu não vou focar tanto no plano dela. O plano dela, como eu tô falando, eu coloquei bastante alimentos de verdade, os lanches dela, a gente ela tem tapioca, tem frango, tem frutas, tá? Tem alguns iogurtes. Mas é comida mesmo, não tem nada estrambólico não, tá bom? Eu ensinei ela a montar o prato, um prato bem legal, bem variado, com vários vegetais, com metade do prato mais ou menos de vegetais variados, mas aí combinando vegetais crus e cozidos, uma quantidade boa de proteína, tá bom? Então, vamos passar agora logo para as orientações, senão o vídeo vai ficar muito longo.
E aí, por último, a gente fala um pouquinho de suplementação, tá bom? O que eu suplementei para ela nesse primeiro momento. Uma das orientações muito importantes desse momento da gestação é o cuidado que a gestante precisa ter em não utilizar depósitos de plásticos para acondicionar os alimentos no dia a dia da cozinha, tá bom? Então, se você tem gestante, se você tem o costume de congelar feijão em depósito de plástico, congelar carne cozida e tudo, suspende, não faça mais isso, tá? Utilize depósitos de vidro, utilize esses depósitos de plásticos para guardar mais comidas mais secas, alguns vegetais, um pedaço de fruta, tá? Mas não utilize nem para congelar os alimentos e nem para esquentar os alimentos, por exemplo, no micro-ondas. Mesmo que seja um plástico, por exemplo, BPA free, plásticos que já são mais, que vem com essa indicação de ser utilizado no micro-ondas. Não utilize, por favor. Uma forma de precaução para que você não venha ingerir substâncias que vão interferir negativamente na gestação, no desenvolvimento do bebê, ok? Além de não utilizar esses depósitos plásticos para congelar, evita também ficar transportando muita comida, guardar a comidinha na geladeira com plástico que tenha nomes de, por exemplo, sacola de supermercado, que tenha ali o nome, aquelas tintas, evitar ao máximo o contato do alimento com esse tipo de material, ok? Uma outra coisa bastante importante é a orientação com relação ao consumo de café. Tem mulheres que consomem café o dia inteiro, tem mulheres que consomem café só de manhã. As gestantes, no geral, elas podem utilizar até umas 200 miligramas de café por dia, então dá para tomar uma xícara de café por dia. E a orientação é: não tome mais de uma xícara por dia, não consuma vários alimentos que sejam fonte de cafeína, por exemplo, chocolate, chás, tá? A minha gestante em questão, ela já sabia disso, então ela já suspendeu o café, o café da manhã dela é, na realidade, uma batida de frutas com aveia e iogurte. E esse, inclusive, é um horário bem difícil para quem tem enjoo, né? Então, nem sempre ela tá conseguindo fazer isso. Eu já conversei com ela sobre outras alternativas. Mas com relação ao café, se você é uma gestante que utiliza muito café, você precisa reduzir isso, porque o seu bebê, ele não tem as enzimas que são enzimas responsáveis por processar, por trabalhar, por metabolizar, por transformar essa cafeína de uma forma que o nosso corpo consiga mandar ela para fora, tá bom? Então, não pode se exceder no consumo de cafeína. Se você já consome todo dia, não precisa suspender, mas você pode tomar um cafezinho mais fraco e deixar só uma xícara de café por dia, ok? Outro ponto importante, já falei, consumo de fibras. Também consumir fibra, aumentar o consumo de vegetais e tudo, a gente precisa ter um cuidado no consumo de o quê? De alimentos livres de agrotóxicos. E eu sei que muitas das vezes a gente fica numa situação muito difícil, porque a gente não tem como saber se o nosso produto, se a fruta, se o vegetal que a gente consome tem pouco agrotóxico. Uma coisa a gente sabe é que no Brasil usa-se bastante agrotóxico na produção de vários alimentos. E uma das formas que a gente tem de reduzir esse consumo, né, essa ingestão desses produtos que não fazem bem pra gente de forma nenhuma e muito menos pro bebê, que tá num período de plasticidade muito grande, é você consumir produtos que são produzidos pelos produtores locais, você evitar consumir frutas que são importadas, frutas que vêm de outras regiões que não são da nossa região, tá bom? E sempre que possível, obviamente, optar por alimentos que vêm realmente com selo de alimentos orgânicos, porque aí você já sabe que não foi utilizado agrotóxico no manejo, no preparo desse alimento, no cultivo desse alimento, ok? É muito importante, gente, o uso de agrotóxico nesse período, porque a criança está numa fase, né, da concepção até os 2 anos, ela tem uma fase de crescimento muito grande, é a maior fase de crescimento da vida dela. E tudo que acontece nesse período tem uma repercussão muito grande na vida toda dela, tá bom? Então a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente consome. Um outro ponto, já falamos aqui da água, é com relação a evitar o consumo de alimentos muito gordurosos, que vai prejudicar bastante a digestão nesse período. Também evitar a ingestão, como a gente adequa a ingestão de água, consumir, por exemplo, água perto de refeições, como almoço, jantar, refeições que tem um volume um pouco maior, prejudica também bastante a digestão e vai deixar essa sensação de enjoo bem mais acentuada, tá bom? Muitas gestantes eu sei que se preocupam com a questão do consumo de açúcar, até porque a gente tem a preocupação da diabetes gestacional, mas eu gostaria de dizer para vocês que o açúcar não é uma opção nesse momento para você exagerar e muito menos o adoçante, né? Então o açúcar tem que ser usado moderadamente, se possível realmente tirar o açúcar nesse período é o ideal, isso
Não vou mentir pra você, realmente é o ideal que se retire, tá? Eu sei que é muito complicado pra muitas mulheres, mas não oriento a utilização de adoçante, mesmo que sejam esses adoçantes naturais como o stevia, tá bom? Então, nossa gestante foi orientada com relação a isso. E com relação aqui aos enjoos, a nossa orientação é utilizar alimentos mais crocantes, por exemplo, algumas torradas, biscoitos, né, nesses horários em que você tá mais enjoada. Uma opção também é você, por exemplo, fazer água saborizada com gengibre. Pega as lasquinhas do gengibre e coloca na água e fica utilizando essa água ao longo do dia. Se encontrar também algum biscoitinho de gengibre, alguma balinha de gengibre, a balinha já é porque tem muito açúcar, né? Também uma opção legal para utilizar, tá? O gengibre não pode usar demais, mas também é uma ferramenta muito boa que já tem aí uso comprovado já em vários estudos como sendo um fitoterápico que é seguro usar na gestação, obviamente sem exagero, e que melhora bastante esses sintomas de enjoo, tá? Vamos ver o que mais. Não se pode utilizar chás na gestação, né? Mesmo esses chás, um chazinho de camomila, um chazinho de erva cidreira, não pode, gente. A gestação a gente não utiliza nenhum tipo de fitoterápico, tá? Você usar as ervas e tudo para preparar alimentos, para temperar é uma coisa, mas você usar os chás, que é uma outra forma de consumo, já não pode, tá? Então, mesmo se você já tem o costume de consumir chá, está gestante, suspenda esses chás aí, tá? Quase nada a gente pode utilizar na gestação. E um outro ponto importante é evitar o consumo de alimentos crus, principalmente fora de casa. Então, a gestante ela tem que ter um cuidado muito grande com essa higienização dos alimentos que ela utiliza no seu dia a dia. Todos nós temos, né? Mas a gestante mais ainda, porque ela não pode ficar doente. Se ficar doente, a gente tem uma alimentação muito grande com relação a tratamento. Então, como é que a gente faz para higienizar bem os alimentos? A gente precisa colocar, por exemplo, comprou alface, comprou maçã, comprou uva, tudo isso tem que ser muito bem higienizado. Você tira aquelas primeiras sujidades, aquelas sujidades que você olha a olho nu, e aí você mergulha esses alimentos em uma solução contendo 1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água. Aí você deixa de molho nessa solução e depois de mais ou menos uns 15 minutos você retira esses alimentos dessa solução e você lava com água corrente, aí seca direitinho e guarda. Isso tá liberado para o seu consumo, você pode consumir tranquilamente. Como na rua a gente não sabe se é feito com esse cuidado todo, a minha orientação é para não utilizar, não comer, como por exemplo, salada crua na rua, né? Então, sempre que puder levar a sua própria comida e se tiver que comer na rua, optar por alimentos que passaram por um processo térmico, alimentos cozidos, refogados, porque é mais seguro, tá bom? E vamos falar aqui de suplementação, né? Já no finalzinho, o que a gente precisa suplementar é muito importante com a gestante. Probiótico, isso aí a gente precisa trabalhar essa microbiota da gestante ao longo de toda a gestação, gente, isso interfere muito na saúde do bebê. A mãe tem que estar com um equilíbrio da microbiota muito grande, até para impedir que possa, para prevenir problemas de alguma diarreia, constipação e tudo, tá bom? Melhorar até o próprio sistema imunológico dela. Ômega 3 é muito importante, gente, que esse ômega 3, ele tenha uma quantidade grande de DHA, tá? A gente pede que tenha aí pelo menos umas 500 miligramas de DHA na porção. Então, o ômega ele é composto por EPA e DHA, são duas frações importantes dele. Então, na gestante a gente utiliza esse ômega que tenha uma porção maior de DHA, tá? Que é uma porção que está mais relacionada aí ao desenvolvimento cognitivo, porque a gente objetiva na gestação que o bebê tenha um excelente, né? Que ele se desenvolva na sua maior potencialidade, então que ele tenha um excelente desenvolvimento cognitivo. E a outra coisa que a gente precisou ajustar com ela foram vitaminas e minerais. Como ela veio comigo primeiro, antes de ir no obstetra dela, eu já prescrevi logo o pool de associação de micronutrientes que são bem específicos para essa demanda do primeiro trimestre, né? Então ela já vai começar tomando vitaminas e minerais bem específicos para a necessidade dela, nem em excesso e nem de menos, né, gente? Porque é muito importante que esteja realmente adequado para não sobrecarregar também essa gestante, tá? E eu quero saber aí o que você achou dessas orientações. Eu quero que você mande, lembra de mandar essas orientações aí para alguma gestante que você conheça, tá bom? Lembra também de curtir o vídeo, comenta aqui, me fala se você gostou, se você não gostou, se você cometeu algum desses erros aí quando você estava gestante. Eu, pelo menos, cometi vários, hein, gente? É uma das coisas que me faz hoje ajudar outras mulheres, né? Uma das coisas assim que me move muito é para que essas mulheres não cometam os mesmos erros que eu, né? Não precisa, gente. Tô aqui para ajudar vocês, tá bom?
Um beijo da Nutri, obrigada aí para quem votou, obrigada para quem esteve comigo aqui até esse vídeo e a gente se vê no próximo episódio do nosso quadro O que você fez, Nutri.